Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui para ministrar, trazer uma reflexão da palavra do Senhor para cada um de vocês. Vamos começar orando? Pai amado, estamos aqui em Tua presença, Senhor, para te agradecer por tudo, Senhor, que Tu tens feito, fez e fará por nós, Senhor. Ó Senhor, somos gratos por tudo, Pai, pela Tua salvação. Somos gratos, Pai, pelo Teu cuidado, pelos Teus livramentos, Pai. Te agradecemos também por todo o conhecimento da Tua palavra que chega até nós. Senhor, que eu seja instrumento em Tuas mãos e que o que sai de mim venha do Espírito, não de mim, Senhor. Ó Pai amado, que alguém, se pelo menos alguém for tocado, uma única pessoa, já haverá alegria no céu, festa no céu. Então, estou aqui, Senhor, eis-me a mim. Te entrego em Tuas mãos, Senhor, todas as nossas preocupações, todas as nossas necessidades, porque Tu cuida de nós, Senhor. E que cada um daqueles que vai me ouvir hoje possa receber da Tua palavra e que seja luz, vida para as suas vidas. Em o nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Queridos, hoje eu queria falar um pouquinho de Paulo, da cegueira doutrinária para a visão da graça. Então, só num contexto bem rapidinho, eu vou falar só quem era Paulo, quem foi Paulo, para aqueles que não têm tantos conhecimentos da palavra quanto os cristãos, né? Paulo, ele nasceu em Tarso, que é a atual Turquia, certo? E ele foi um grande estudioso. Ele teve uma educação em Jerusalém e ele foi instruído por Gamaliel, né, que era um fariseu que ensinou tudo sobre a Bíblia, sobre as leis, tempo da lei, né? E assim ele tornou-se um fariseu bastante observador da lei. Paulo, ele nasceu no Novo Testamento. Paulo, quando ele ainda estava como fariseu e perseguidor dos cristãos, porque muitos judeus, ainda hoje, uma boa parte de judeus não crê que Jesus Cristo é o Messias. Eles esperam um Messias que vai tirar Israel das perseguições, vai construir um novo templo, o terceiro templo. E naquela época também foi assim. Muitos judeus não creram em Jesus. E quando a palavra do Senhor fala que eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram, ele está falando dos próprios judeus, porque eles não creram, porque eles esperavam por um guerreiro como Davi. Jesus é da linhagem de Davi, né? Ele não esperava um homem simples pregando uma palavra de verdade, da verdade, abrindo os olhos espirituais. E ele fala na Bíblia, né, na sua palavra, que ele não tinha vindo para mudar, ele não tinha vindo para tirar a lei, ele veio para cumprir a lei. Então Jesus veio para que as profecias ditas pelos profetas no Antigo Testamento, quando você lê a Bíblia, você vê que toda a palavra do Senhor, ela vai estar voltada para Jesus, para a vinda do Messias, para Jesus, para o Salvador. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. No Antigo Testamento era como uma sombra, não se sabia ao certo como seria, mas que sempre estava apontando para a cruz, para Jesus. Então, quando ele diz, eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumpri-la. Então, ele quer dizer com isso
Não que ele vai continuar com algumas coisas da lei, muitas coisas da lei que eram, como é que eu posso dizer, mais culturais do que mesmo vindas de Deus. E as leis foram escritas porque precisava de uma organização, de ordem, né? O mundo estava uma grande bagunça e foi destruído, né? E daí, quando a gente vai ler em Gênesis, a passagem de Noé, estava totalmente corrompido, né? Até tem uma passagem que Deus chega até se arrependido de ter criado o homem. Ele fala em um pequeno trecho, mas assim, o amor dele pelo homem, pela sua criação, era muito maior. Doeu naquela hora. Doeu primeiro ver que Adão entregou o mundo nas mãos do diabo. Doeu depois ver o pecado aumentando velozmente. E neste todo contexto, a Bíblia já apontava para Cristo. E Jesus estava dizendo que todas aquelas profecias que estavam sendo ditas, e ele, quando chega até no templo, e ele lê em Isaías, a passagem que fala sobre ele mesmo, ele diz, quando ele acaba de ler, ele diz, está sendo cumprido esta profecia. E os fariseus ficaram escandalizados porque eles não aceitavam Jesus. Aquele Jesus que curou, que ressuscitou, que trouxe a luz, o abrir do olho espiritual para todo aquele povo. Eles não criam. E eles viram Jesus como ameaça e não como Salvador. Mas se o povo dele não quis, rejeitou a Jesus, nós, gentios, todos aqueles que não eram judeus, muitos aceitaram. E aí o cristianismo foi crescendo cada vez mais. E Paulo era um fariseu que negava e era contra Jesus e todos os cristãos veementemente. E era um homem muito culto, mas foi um homem muito, como eu posso dizer, cruel. Mandou matar crianças, homens, mulheres, jogar para os animais comerem. Não tinha, eles viam o cristianismo como seita. Eles não viam como um estilo de vida, como um caminho para a salvação. Ele via o cristianismo como uma ameaça para o seu povo e que estava trazendo uma alienação. No entanto, os alienados eram eles, porque aquelas leis e costumes, principalmente os costumes do passado, eles continuavam crendo e querendo que continuasse. Até que, e só um adendo aqui, que é importante, muitas pessoas, em muitos lugares, a gente pode até ter visto pessoas ministrar que a mudança do nome de Saulo para Paulo, foi Deus que fez essa mudança e não foi. O próprio Paulo, ele tinha esses dois nomes. Ele se apresentava para os judeus como Saulo, isso após a sua conversão, porque seria uma forma, o Saulo tem origem hebraica, né? E provavelmente pode ter alguma referência até com o rei Saul. E Paulo vem da origem romana. E era um cognome que era comum entre judeus que viviam no Império Romano. E Paulo queria alcançar a todo este povo. Então, Saulo foi muito aceitável, foi melhor aceitável entre os judeus, e Paulo para alcançar judeus e gentios. Então, nada tem a ver que Deus mudou. Deus mudou outros nomes, como o de Abraão, de Sara, Deus mudou. Mas
em relação a Paulo, não tem a ver com Deus. Amém? A gente vai ver, aqui eu quero ler, eu queria tentar fazer isso só no vídeo, mas eu já tô vendo que não vou conseguir. Mas eu quero, tem algumas citações que eu preciso ler com vocês. Em Atos do capítulo 7, o verso 52 a 60, vai nos dizer: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tapavam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, o que quer dizer essa passagem? Isso foi a passagem em que houve a morte de Estevão por apedrejamento. Estevão foi um dos que se juntaram aos apóstolos. E a fé de Estevão e a obediência de Estevão, por mesmo não ter andado com Jesus quando Jesus esteve aqui no mundo, mas ele creu e ele aceitou. E ele tinha uma sede de falar do Senhor, do seu amor e de tudo o que aquele Cristo veio fazer. E toda da salvação, de ter levado os pecados, enfermidades, maldições, tudo naquela cruz, por amor à humanidade. E eles pregavam, e ali naquele momento estava havendo uma discussão entre fariseus e Estevão. E eles, com muita ira contra Estevão, estavam ali e não conseguiam ouvir, não queriam nem escutar as palavras de Estevão. E na hora que eles realmente decidiram matar Estevão por apedrejamento, Estevão teve uma visão e viu a Jesus, a Jesus à destra do Pai. E ele disse: Jesus, recebe o meu espírito. E ainda pediu para que Jesus perdoasse cada uma daquelas pessoas, porque não imputasse o pecado sobre elas, porque eles eram ignorantes vindo de não ter o conhecimento acerca de Cristo, não, os olhos estarem fechados para a graça, para a salvação que o Senhor veio trazer para cada um de nós. E neste momento eles jogaram nossa, me perdi. Eles jogaram seus mantos, né, aos pés de Saulo. Paulo ainda era Saulo, e naquele momento era como se aquele homem, aquele fariseu, estivesse de acordo com aquele apedrejamento, e vibrou também junto com os outros fariseus com o apedrejamento de Estevão. E ali, apedrejado, ele morreu e foi para os braços do Pai. Amém? Vamos continuar no próximo vídeo.